Mas a gente também tem que filtrar aqueles clientes que são sinceros e que estão realmente aptos a querer um carro de qualidade. Um carro com uma qualidade ímpar. Um carro do qual ele sabe que, tipo assim, eu estive com esse carro, é um carro que eu vendi com tantos quilômetros e eu quero buscar um carro semelhante a esse. Que não seja o mesmo modelo, mas que seja um modelo oposto, mas que tenha um acompanhamento criterioso como o meu tinha. Então, sim, esse é o papel nosso, primeiro como empreendedor, até para estar treinando o nosso time, para que tenha essa sensibilidade de saber atender o cliente da forma correta. Porque uma coisa, veja bem, vou dar como exemplo aqui. Chega, por exemplo, um casal lá na loja. O casal tem 2 filhos e os pais moram lá em Vitória, né? Tô colocando Vitória porque tem serra, né? Sim. E aí, normalmente, eles têm o hábito de ir lá uma vez por mês ou de a cada 2 meses ir lá. Aí o cara me chega querendo um modelo hatch 1.0. Cara, eu até posso atender o chamado dele, mas aí é onde entra a consultoria. Eu preciso saber quantas vezes ele vai lá, quantos filhos ele tem, por que disso? Porque aí eu vou conseguir adequá-lo em um veículo que realmente vai atender a necessidade dele. Porque não basta eu atender o meu bolso. Eu tenho que atender primeiro a necessidade do meu cliente. É aquilo que eu falei lá atrás. A venda ela vem como consequência. Primeiro eu tenho que ver a necessidade do meu cliente. E o que acontece no mercado hoje está muito prostituído é por conta disso. Porque às vezes o cliente ele entra às vezes na emoção e o vendedor que ora está ali atendendo vai entregar o carro, vai tirar o pedido da forma de qualquer jeito. Não estou generalizando a todos, tá? Mas na grande maioria, o que eles pensam? No comissionamento. E aí ele não sabe que às vezes o cliente ele não precisa só para uma vez, ele precisa para 2, 3, 4, 5. E o mais importante da venda é que você fidelize aquele cliente ali. Porque uma hora ele satisfeito com aquela venda, você pode ter certeza. Ele não vai procurar carro em outra loja. Ele só procura por um outro motivo. Se literalmente você não tiver um modelo específico. Mas mesmo assim ele ainda vai te dar a oportunidade para você achar. Que um cliente 100% satisfeito, ele não vai querer correr o risco de tentar ficar 80% satisfeito. Então, assim, são critérios que a gente tem dentro da empresa hoje que nos ajudou muito, 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 muito. É óbvio que precisamos melhorar bastante, tá? Como eu digo bastante, é por quê? Porque o mercado está propício a isso. A gente muda todos os dias tem atualização, todos os dias existe uma novidade nova, a qual a gente precisa adentrar a isso, absorver, para que a gente possa passar para o cliente. Até porque tem muita informação que às vezes, por exemplo, hoje, carro elétrico, às vezes o cliente vem me questionar sobre carro elétrico. Verdade. Cara, é algo que eu ainda tenho que pesquisar, porque não é uma coisa que eu ainda, entendeu? Como se diz, me classifiquei a isso. Por quê? Porque é coisa que está chegando no mercado, devagarzinho tem ocupado, se vai emplacar ou não, ou seja, mas sim, eu teria que estar adepto a isso. Mas é coisa que eu já estou estudando, estou buscando conhecimento. Por quê? Porque é minha obrigação isso. Ah, Rodrigo, mas por quê? Porque o cliente ele vem querendo ser munido de informações. E hoje é a grande maioria. Você pode ter certeza que o cliente, quando ele chega na sua loja, já vem com o telefone na mão, o cara já sabe a placa FIP, o cara já estudou sobre aquele carro, ele já sabe o modelo, ele já sabe o que ele vai fazer, já sabe tudo. E é uma grande diferença nisso aí, porque tem clientes que têm a opinião formada que, independente que você esteja certo, infelizmente, incondicionalmente, você não vai conseguir mudar essa opinião dele, tá? Mas, assim, é onde eu falo que, às vezes, o time tem que estar treinado a isso para ter essa sensibilidade. Contrapartida, também tem que estar treinado para absorver esse fato de necessidade do cliente. Porque, às vezes, o fato de vender é muito bom. É ótimo. Quem não quer vender um carro? O cara chegou, pô, vendeu. Patrão, vendi. Deu Brasil. Show de bola. Mas aí, será que esse cliente vai permanecer? Ou será que você passou para ele a confiança e essa questão da sensibilidade de que ele vai ter que dormir e acordar todos os dias com aquele carro na garagem? Então, eis a questão. Então, assim, eu penso muito nisso. Porque, às vezes, a venda é uma consequência. Essa consequência ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Então, a gente tem que estar sempre buscando um aspecto positivo, porque o negativo ele já é da natureza humana. Já é da natureza humana, às vezes, o cliente pegar um carro, ele ir para casa e às vezes até no mesmo dia, nossa, eu notei aqui, tá com barulhinho aqui, tá com isso aqui. Às vezes nem tem muito, não é nada demais, né?
E às vezes o cliente talvez também não entende que está comprando um carro seminovo, um carro que já tem uma quilometragem, um carro que ele já teve 1, 2, 3, 4 ou mais proprietários. E a gente sabe disso, que cada proprietário cuida de um carro diferente. Eu tenho todo o zelo de colocar o óleo correto no meu carro, de fazer o rodízio dos pneus, de estar sempre atento a calibrar os pneus, olhando o painel de instrumento para ver as informações que ele me passa, se aqueceu, se a temperatura está alta, se não está. Mas já tem aquele cliente que ele acha que o carro é só gasolina. Abastecer, 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 abastecer e pronto. E mesmo assim abastecer uma gasolina de má qualidade. Não é um cara que ele é criterioso na qualidade do combustível, sem saber que isso manda muito no desempenho, manda muito na conservação e principalmente na autonomia do veículo, né? Mas cada um é cada um, é o que eu falo. E lá você é só carro também? Você mexe? A gente trabalha com carro, a gente trabalha com moto, linha de caminhonete, esportivos, Que isso, importados. cara? O esportivo que você tem lá, tem algum lá? Algum? Cara, no exato momento a gente tem 2 Mercedes GLA 200 lá, a gente tem uma BMW, Que tem isso? entrando agora uma Audi. Então, assim, é o que eu falo, são mercados bem específicos, que tem pessoas que querem procurar um popular e eu procuro sempre atender desde um carro, cliente que quer um carro de 10 a 15 mil, ao cliente que quer um carro de 200, 300 mil reais. E uma coisa que eu queria entender, esse público aí desses carros mais esportivos, valores um pouco mais acima, eles são daqui mesmo ou eles vêm de fora e compram de você? Muito relativo isso. Por quê? Há bem mais tempo atrás, o Vale do Aço ainda não comportava essa ideologia de carros super esportivos, tá? Esses carros mais caros. Só que, com o passar do tempo, muitas pessoas vêm migrando e as cidades vêm crescendo e muitas outras empresas também. Pessoas que vão e outras que vêm, é óbvio. E já tem criado muita necessidade desses outros carros super esportivos. A gente também tem que contar um pouco com a época. Tem época que é bombástica, tem época que não. Como na loja na época, tinha uma época que era Camaro. Camaro era... Camaro tava um termômetro lá em cima. Era venda de Camaro. Eu tenho uma foto ali, depois você vai ver. Eu cheguei a ter 2 Camaro na loja lá. Que isso, amarelo? Tive um amarelo, tive um preto, depois tive um outro preto. Então, assim, e assim foi muito rotativamente. Vendeu, comprou. Já tive Porsche, Cayman lá, já tivemos BMW X6, X3, X1. Enfim, um nicho muito grande de carros importados, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Por quê? Porque essa questão de carros importados, ela, às vezes enche muito o olho da gente. Mas ela também repercute em um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, é onde eu falo que tem que ter sensibilidade. De, às vezes, os outros clientes que realmente é o seu público-alvo, que tem o intuito, a intenção e o interesse em te comprar um carro, e às vezes o cara fica inibido em entrar na loja. Eu te falo porque não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes de pessoas me pararem, às vezes amigo, conhecido, cara, eu sou doido para comprar um carro lá na sua loja. Mas por que você não compra? Qual o problema? Alguém te mostra... Cara, mas eu tenho vergonha de entrar lá que só tem carrão. Que isso? Eu passo lá tem Camaro, eu passo lá tem Porsche, eu passo lá tem Mercedes. Então, assim, às vezes isso inibe um pouco o nosso cliente. E quero deixar bem claro para a galera aqui que eu atendo todo e qualquer tipo de cliente, tá, gente? Desde o cliente que quer comprar seu carrinho de 10 mil reais ao seu cliente que quer comprar seu carrinho de 1 milhão, tá? Isso aí é bom. Isso aí é bom. A gente quer deixar isso bem claro para que acabe definitivamente esse tabu de achar que eu só vendo carro caro. Não. Tudo é época, porque na verdade vai entrando no carro, existe uma rotatividade de carro. Como? O cliente me comprou um carro, foi embora, e o carro que ele me deu como entrada, aí eu já vendi, peguei um outro, vendi um outro. Então existe esse nível de turnover automobilístico, tá? O que é o turnover automobilístico? Essa rotatividade de carros que entra na loja. Então, até para matar 2 coelhos com a cajadada só, a gente entende o seguinte, que às vezes o cliente fala assim, mas você não andou no carro? Eu confesso para todos vocês, galera, pode perguntar para os meus colaboradores que estão comigo, os meus parceiros, terceirizados que prestam serviço para mim, grande maioria das vezes eu não consigo manobrar o carro. Eu não tenho a oportunidade, mas é porque é muito corrido. Como eu foco muito na área comercial, e eu tenho lá hoje as pessoas que focam no financeiro, o outro no comercial, o outro nos serviços gerais, então eu procuro gastar as minhas energias no comercial. Até porque eu comprando bem, eu consigo vender bem. Agora, se eu compro mal, eu já não vou ter uma margem boa para mim fazer uma avaliação numa troca. Entendeu? Então, sim, tem todo um equilíbrio. E as pessoas às vezes acham que
O comércio de carro é simplesmente comprou, vendeu, comprou, vou no repasse, compro um carro com a margem boa, peguei, vendi, pronto, acabou. Então, sim, eu falo muito isso com os meus consumidores final. Gente, não é só sobre isso, é sobre ter uma loja, é sobre ter a garantia, a confiança e principalmente, Michel, a tranquilidade de comprar. Não sei se você sabe, mas a gente, pouco tempo agora, eu até repostei nas nossas redes sociais, golpes. Tem golpes atrás de golpes aí, golpe Muito no grande. LX, golpe em outros sites, em algumas outras plataformas aí. Não é culpa da plataforma, é culpa talvez da pessoa que está comprando inseguro. Às vezes a pessoa vai pela proposta e esquece o seguinte, tá, pera aí, mas isso aqui é algo que é seguro, é algo que realmente eu posso comprar, faz jus às coisas. Então sim, eu peço a todos que quando for comprar um carro, independente que seja na Fitcar, pode ser em qualquer outro lugar, procura saber a procedência,